comenta nas suas redes sociais? O que mais as pessoas perguntam para você? Qual é a grande dor da irrigação e que você tenta solucionar na internet? Lara, o universo digital, assim, eu tive a oportunidade de começar, tem cerca de uns 3 anos, e eu ministrava aula de física, né, para os meus alunos mais recentes, mais novos. E eles, com 14, 15 anos, professor, por que você não coloca os vídeos? E aproveitei, né, aquela oportunidade e comecei a postar. Então eu digo, né, os meus primeiros 100 inscritos foram os meus alunos, que me incentivaram. E aí eu comecei a postar no canal DR Irrigação Enoch, e aí foi ganhando um pouco. Hoje eu vejo o seguinte, a demanda hoje é por coisas muito simples, né? Coisas que para o profissional isso é muito banal, um espaçamento de aspersor, a escolha de um aspersor correto. E para a maioria desses irrigantes que estão começando, eles começam muitas vezes fazendo do jeito deles totalmente errado. E às vezes uma dica que ele escuta ali, ele fala, nossa, muito obrigado, porque eu já comecei o projeto, já não fiz errado, você evitou um prejuízo muito grande. Isso é muito gratificante, né? O que a gente tava falando até no episódio passado com o seu amigo lá, o Pedro Moura, até vou mandar um abraço para ele. Foi um ótimo episódio, a gente falou de irrigação localizada, né? Hoje a gente vai falar da aspersão, do pivô central, da irrigação de uma maneira mais ampla. E o que ele tava falando era que, porque, por exemplo, você vai fazer um puxadinho na sua casa, você faz de qualquer jeito, você não vai lá, não contrata um arquiteto, não contrata um engenheiro. Na irrigação não pode ser diferente. Né? E você vai fazer um projeto, tem uma engenharia por trás da irrigação, por mais que você ache que não tenha, mas tem. E muito estudo e muita tecnologia embarcada, né, Enoch? Exatamente, Pedro. Assim, nós estamos vivendo hoje o melhor momento da irrigação. Se nós colocarmos aí um gráfico, fizermos um estudo, né, o que a gente vendia, digamos, em 2 anos, nós estamos vendendo em 1. Então, é realmente o dobro de tudo que estava acontecendo no passado. Eu estou dizendo no ano 2021. Uhum. E tem um estudo muito bacana, ele é um estudo lá feito pelo Ministério da Agricultura, né? Foi publicado agora em agosto de 2021. Ele traz um dado muito bacana. Ele fala o seguinte, no Brasil nós temos hoje 8,2 milhões de hectares irrigados. E nos próximos 20 anos, nós vamos crescer mais 4,2 milhões de hectares. Muito rápido. Nós vamos para quase 13. Exatamente. Então, assim, nós vamos aumentar 50% da irrigação que a gente tem hoje. Então, é muita coisa. Você vai pegar ali, nós vamos dobrar, né? Um curto espaço de tempo. Um curto espaço de tempo, tá? Eu acredito que esse número vai ser muito maior. Tá? Então, esse estudo ainda é conservador. É isso, porque a tecnologia também e o conhecimento é exponencial, né, Enoch? Ele não tem como você projetar uma coisa que o crescimento às vezes é 10 vezes mais do que você tem como imaginar. É uma PG, né? Não é uma PA, né? Exatamente. Uma progressão geométrica. Então, assim, em termos de crescimento, e o que eu vejo que o crescimento vai trazer é o seguinte, é todas as áreas. Quando eu pego lá 5 áreas da irrigação localizada, carretel, aspersão, painel pivô, verde. E até a parte residencial, né? Ela vai crescer de igual forma. Todas estão crescendo de forma igual. Mas você acha que esse crescimento ele se dá por quê? Por causa do acesso a essa tecnologia ou por conta da necessidade mesmo? Aí eu pego um estudo da OMS que ela traz o seguinte. Até 2050 nós temos que aumentar a produção em 50%. Sim. Então veja bem, no mercado sequeiro, né, que é a produção sequeira, eu dependo de chuva. Esse ano vai ser muito bom, tá chovendo bem. Ano passado foi muito ruim. Então, eu preciso crescer produção de alimento. Como é que eu dependo do clima? Como é que eu posso ficar à mercê do clima? Exato. Aí, para mim crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmatar a área. Eu tenho que aumentar a área plantada. Com a irrigação, não. A irrigação ela é o caminho contrário. Ela reduz o tamanho de área e cresce verticalmente. Então, a irrigação entra como um fator muito do lado ambiental. Tá? Apesar que às vezes é tido como vilão. Controverso, né? Poxa, Sim, não é. É que a gente ouve muito. Eu entro com a irrigação, eu estou evitando, né, desmatamento. Mas por que a irrigação é tão importante? Olha só. No Brasil nós temos cerca de 8% da área irrigada. 8%. Não é nada. Nós estamos atrás de países como o Paquistão. Empatados com o país México. Gente, a gente irriga muito pouco. Isso porque nós somos uma potência agrícola. Né?
Imagina se começar a irrigar de forma sistematizada mesmo. Uhum. Imagina aonde que nós não vamos chegar. Então, o que a gente imagina? Nós somos potência agrícola ainda porque temos um sequeiro muito bom, uma época de chuva muito boa. Mas dá para a gente evoluir muito na parte de irrigação. Então, eu falei em 8 milhões. Tem um estudo que De hectares irrigados, né? a Embrapa fez e ela estipula o seguinte: nós temos 8,2. Nós podemos chegar a 60 milhões de hectares. Ou seja, nós vamos crescer quase 10 vezes. Quase 10 vezes. Imagina a produção para esse crescimento de quase 10 vezes. Quase Por 10 isso que o resto do mundo fica fazendo campanha contra o nosso agro. Porque eles, na verdade, eles estão com medo. Sim. Porque a hora que o brasileiro acordar do sono profundo que ele vive, né, o produtor rural de uma maneira geral... Que ele entender sobre esse potencial e aonde ele pode chegar. E eu tô falando assim, dessa maneira dura, porque, gente, o mundo tá na nossa mão. O Brasil hoje, ele já é o celeiro do mundo, já alimenta, enfim, né, muita gente no mundo. E o nosso potencial, não existe outro país no mundo que tenha o potencial que nós temos. Por isso que aquela frase, Deus é brasileiro, eu acho que é verdade. Porque aqui nós temos terra boa, nós temos clima bom, nós temos água de sobra, né? Só falta mesmo a gente investir na tecnologia certa, porque acho que depois da irrigação, né? Não só a irrigação, mas aí a gente tem que passar por logística, infraestrutura, né? Sim, porque também da como é que produção. não adianta a gente triplicar a produção e não ter como tirar isso de dentro da fazenda, né? Não, aí você tocou num ponto muito interessante, infraestrutura, né? Do ponto de vista de equipamentos, né?